ela está na casa de Aline Sleutz, ela que é deputada federal pelo partido PROS, era pré-candidata ao Senado da República. Ela é muito alinhada ao presidente Bolsonaro, se apresenta como candidata de Bolsonaro no agronegócio, mas o partido dela, o PROS, fechou com o Lula. Mais uma reviravolta na política. Então, a Aline Sleutz, que se apresenta como bolsonarista, vai ter em seu palanque Luiz Inácio Lula da Silva. O que aconteceu no PROS, essa reviravolta? O PROS tinha um presidente, que acabou sendo destituído pela justiça e um outro presidente foi empossado. Então, nesse sentido agora, esse novo presidente, que se chama, inclusive, Eurípides Júnior, ele é muito próximo ao PT e já fez uma reunião no começo da tarde lá na Fundação Perseu Abramo. A Perseu Abramo é uma instituição ligada ao PT que faz formação política. Então eles ensinam ali como ser socialista, né, como é que funciona o comunismo, essas coisas que o PT defende. Então, na sede dessa fundação, né, o seu Eurípides Júnior, que é o presidente nacional da Aline Sleutz, apertou a mão de Aloísio Mercadante, que é o coordenador do programa de governo de Lula. Então o PROS, segundo o seu presidente nacional, fechou uma aliança com Lula já no primeiro turno. Eu procurei a candidata e deputada Aline Sleutz, ela disse o seguinte, até abri aqui a mensagem do WhatsApp aqui, ela falou o seguinte, o Paraná é um diretório e tem autonomia. Quando me filiei, exigi uma nota oficial que dizia que o Paraná apoiaria Bolsonaro. Essa nota nos permite continuar como estamos. Mantenho a candidatura, pois ela está consolidada. Então a Aline Sleutz dizendo que mesmo assim mantém a candidatura, escola. Mas ela vai ter que explicar o Lula no palanque dela, porque o partido dela vai apoiar Lula, segundo o presidente nacional da agremiação. E só a candidata tem força para manter uma candidatura? Não, né, Mike? Precisa, ou ela consegue, de certa maneira, bancar. Não, vou ser candidata ao Senado, mata no peito e segue firme e forte, como fez campanha para deputada e tudo mais. Ou não, o partido precisa dar esse aval, ou pelo menos um respaldo, já que vai estar ali, né? É a mesma história do Beto com o Deltan. Os dois vão ter que, de certa maneira, estar no mesmo palanque. É uma ótima pergunta, escola. Veja, é muito difícil manter uma candidatura ao Senado de maneira isolada do partido, porque o que o Senado representa? Uma candidatura majoritária. Então, como deputado, você até consegue, me dá a legenda aí, eu me viro. Eu vou pedir lá votos na minha base eleitoral, para minha bolha, e se eu fizer 150, 200 mil votos, me elejo. Agora, para Senado, não, você precisa do partido. São poucos candidatos e quem tiver mais voto leva. Ela precisa, por exemplo, do fundo partidário, escola, que é distribuído pela direção nacional. Então, se a direção nacional fechou com o Lula, dificilmente vai ajudar ela, que é uma candidata que se alinha a Bolsonaro. Mais uma coisa, o partido também comanda o tempo de televisão. Pode ser que, tenha alguma intervenção nacional nesse sentido. Ela pode ser prejudicada. Pode, e mais do que isso. Eu conversei já, inclusive, com algumas lideranças do PT que ficaram muito felizes, Quanto mais partidos em torno do Lula, melhor para eles. Então, eles ficaram muito felizes com essa adesão do PROS à campanha do PT e já disseram, a gente vai pedir intervenção nacional nesse caso, porque não é justo, segundo os petistas, que nós tenhamos aqui no nosso estado uma bolsonarista no palanque de Lula. Porque por mais que a Aline Sleutz, e ela vai tentar explicar agora isso, se ela se manter candidata mesmo, de como é que é essa coisa do partido dela apoiar o Lula e ela ser Bolsonaro, fica o ruído. O partido dela apoia o Lula. Ele está no palanque de Lula. Ela queira ou não. Até contra a vontade dela, é verdade. Mas ela está no palanque de Lula. Então ela vai ter que explicar isso. Agora, fechando tudo, escola, pegando essas mudanças de última hora aí, vamos falar daqui a pouco do PL também, que consolida Paulo Martins hoje como candidato, pra você ver como a campanha do Senado, ela tá quente. Mas esse não corre risco de dançar. Não, esse não. E tem a ver com o que eu vou falar agora, escola. Vamos fazer aqui agora a análise de verdade. As informações foram dadas até agora. Agora vem a análise. Você veja, na política é importante você ter ideologia e se manter nela. E se manter de um partido que tenha a mesma ideologia que você. É verdade que no Brasil poucos partidos têm ideologia de verdade. Mas pelo menos você tem que estar em uma agremiação que converse contigo.
Dou um exemplo. O que aconteceu com alguns candidatos ao Senado? Olha aqui, tem um público, tem mercado para eu ser candidato, né? Eu falo com um público X, eu acho que eu posso trazer os votos desse público X. Tá, mas você não tem partido. Ah, eu vou em qualquer um. Eu vou lá no mercado aqui, eu vou comprar esse partido aqui, tá fácil para eu entrar e ser candidata ou ser candidato. Então eu vou nesse aqui. O que acontece é que esse partido, ele tem as preferências dele. O PROS, historicamente, escola, fechou com o Lula, fechou com o PT. Então é o seguinte, se você olhar o histórico do partido, o partido não tá errado. Quem tá errado é a candidata? É, quem não escolheu certo. Tô falando do caso do PROS específico. O histórico do PROS é de alianças com o PT. Ela deve ter olhado isso no histórico, mas assim, alguém prometeu que ia bancar a candidatura dela e ela acreditou. Agora ela tem essa situação, no mínimo, curiosa, de estar em um partido que apoia um candidato e ela diz apoiar outro. E mais, ela pode ser, inclusive, aí questionada por fidelidade partidária. Se o partido tem um candidato e o filiado não faz campanha para aquele candidato, ele pode ser questionado na questão da fidelidade partidária. Inclusive de uma possível eleição. Suponha que ela seja eleita, por exemplo, ela pode ser questionada. Não, mas ela não é fiel ao partido. Então, nada é definitivo, mas tudo é questionar. Você levanta essas possibilidades. Então, o importante é você ter uma ideologia e conversar com o partido que converse contigo. Essa coisa de candidato que olha lá um nicho e tenta mergulhar nele e não se importa com que partido que está, dá confusão, como está dando agora. Situação parecida com o César Silvestre, que também quero ser governador, aí trocou de partido, não deu certo, aí tentou ser senador, estava num partido que também ele não tinha histórico, né? O abandonaram para fazer o quê? Uma aliança com o antigo militante, que é o Álvaro Dias, que foi do PSDB. Então, a política tem que ser tratada com mais seriedade, as pessoas têm que ter calma às vezes. Se diz muito na política, escola, que existe a vez. Essa é a vez do fulano. Então, talvez ter mais calma ajuda em um projeto a longo prazo. Aí é aquela coisa, muitas vezes quem tem pressa come a comida crua. Vamos acompanhar para ver como é que vai ficar. Tudo isso aconteceu agora, nas últimas horas, então as coisas ainda estão se assentando, muitas informações chegando, né? É verdade que tem muita boataria também nesse momento, né? Até sexta-feira muitas convenções ainda acontecerão, mas neste momento, às 4h14 da tarde do dia 3 de agosto, teremos então Álvaro Dias, candidato ao Senado pelo Podemos, em uma coligação com o PSDB, PSB e Solidariedade. Teremos Paulo Martins, candidato do PL, com um arco de alianças relacionados ao governador Ratinho Júnior e ao presidente Jair Bolsonaro, que é do PL. Teremos Sérgio Moro, candidato pelo União Brasil, que também está no arco de alianças do governador Ratinho Júnior. Também teremos Desirê Salgado, candidata do PDT, que está ali discutindo o seu lugar ao sol no campo da esquerda. Ainda falta o PT anunciar o seu candidato. Vamos ver como é que a federação PT, PCdoB e PV vai se comportar. Esqueci alguém, escola? Me ajuda aí. Temos 5 até agora. Acho que foi a Aline Sleutz agora, que tem essa confusão. Vamos ver se ela vai ser candidata mesmo ou não. Desirê Salgado, que você já acabou de falar. Isso. A Aline Sleutz, Moro. Sérgio Moro, confirmados, né? Já em convenção. Ou não, podemos falar todos? Todos. Sérgio Moro, Álvaro Dias, Paulo Martins, Guto Silva, Aline Sleutz, Desirê Salgado, Orlando Pessutti, César Silvestre do PSDB, que agora escanteou-se, Roberto França do PCO e Laércio Matias do PSOL Rede. É isso. Então, são os pré-candidatos postos até o momento. De verdade mesmo ali, com chance, segundo as pesquisas, são 2 ou 3 deles. Também tem Orlando Pessutti do MDB, que também foi confirmado em convenção. E ali, aqui nesse caso também há um bastidor. Se confirmar a saída de Aline Sleutz do jogo, o Guto Silva também deve ficar fora, né? Já tem indicativos fortes nesse sentido do PP regredir com a candidatura dele. Aí, tirando o Guto Silva e Aline Sleutz, o Palácio Iguaçu faria força com o MDB para tirar
Orlando Pessutti também, para daí limpar o terreno e ficar só com os seus 2 candidatos, que é o Paulo Martins, que é o candidato do governador, ele anunciou isso, e o Sérgio Moro, que é um candidato também que está no arco de alianças ali do Palácio Iguaçu. Vamos acompanhar para ver o que vai acontecer de fato. Muitas conversas acontecendo nesse momento, muitas também resultados dessas conversas, né, escola? Porque você tem impacto, ó. Esse estava aqui, foi para cá. Então, isso mexe no jogo. Então, os outros que estavam em volta também agora vão ter outras opções de caminhar. Vamos ver o que vai dar até o fim. E como eu sempre disse aqui, escola, até o dia 15, amigo, a ata tá aberta. Até lá, muita coisa vai acontecer.